Aos 5 anos de idade, Alar salvou a vida de um garotinho. 10 anos depois, aquele mesmo menino se tornaria seu marido, apenas no papel. Após um clássico caso de identidade trocada, seu tirano esposo passou a cobrir de afeto a prima dela, apenas para mandá-la executar por adultério logo em seguida. Mas tudo isso era apenas uma história de um romance. Ainda assim, a morte trágica da personagem secundária, a Ara, fez Alar chorar de tristeza. Se eu fosse ela, pediria o divórcio daquele tirano Kalin num piscar de olhos, suspirou. Ela só não esperava que, no instante seguinte, abriria os olhos dentro do mundo do livro, com apenas 5 anos de idade. Era uma fase em que ela era completamente impotente, mas, de algum modo, acabou se envolvendo com o protagonista masculino outra vez. Logo chegou o dia de seu 5º aniversário. Como a estrela da festa, Alar vestia-se de forma encantadora, um vislumbre da deslumbrante mulher que viria a se tornar. Era difícil imaginar como Kalin, no futuro, seria capaz de tanta crueldade diante de um rosto como o dela. O salão estava repleto de presentes magníficos, e Alar não conteve as lágrimas. Em sua vida anterior, órfã, nunca havia recebido nem mesmo um presente de aniversário, quanto mais tantos, escolhidos com tanto carinho. Já que estou recebendo o amor que pertencia à Ara original, pensou, vou proteger a família dela em seu lugar. Logo, a família de 3 fez uma entrada triunfal. Era a primeira aparição pública deles, e ser observada por tantos convidados deixou Alar tão nervosa que começou a soluçar. Mas, com o carinho da mãe e a presença calorosa do pai, conseguiu terminar a dança de abertura. Foi então que o Conde Valerias chegou com seu filho Kalin. Tentando evitar seu noivo do enredo original, e escapar do destino trágico, Alar fugiu discretamente e subiu numa árvore para apreciar a vista. Mas ficou confiante demais. O galho quebrou, e ela caiu direto nos braços de Kalin. Constrangida, Alar murmurou um rápido obrigada e saiu correndo. Kalin ficou completamente confuso com aquela menina que parecia querer distância dele a todo custo. Ao se afastar, Alar esbarrou em outro menino. Com cabelos rosados e rosto angelical, ele era de uma doçura que derretia o coração. Quando o garoto se abaixou para pegar um caracol gigante, ela o deteve imediatamente, reconhecera uma espécie africana altamente destrutiva e contagiosa. Estava prestes a chamar um adulto quando um punhado de lama acertou sua mão. Ei, tampinha! Venha aqui e se curve diante dos seus irmãos mais velhos. Eram Matias e Orion, seus primos problemáticos, filhos de seu tio Luther, os mesmos que, na história original, seriam decapitados por Kalin por seus crimes. Eles riram cruelmente após jogar lama no garoto de cabelos rosados, mas Alar não deixou barato, pegou o caracol com uma folha e arremessou na direção deles, fazendo-os gritarem e fugirem chorando. Sua coragem fez os olhos do menino rosado brilharem. Ele a imitou e pulou na frente dela para bloquear um tapa. Alar revidou, entrando na briga. Quando o garoto percebeu que estava perdendo, começou a chorar pelo pai. Um homem surgiu às pressas, furioso ao ver o filho machucado. Foi então que Alar percebeu que aquele menino era Liam, o filho único e adorado do Duque Aster, e o antigo amor secreto da Ara original, morto tragicamente por Kalin. Seus primos, fingindo inocência, tentaram culpar Alar por tudo, mas Liam interveio, explicando que eles o estavam intimidando e que ela apenas o ajudara. O Duque, enfurecido, rompeu imediatamente os negócios com Luther. Enquanto Liam chorava por um simples arranhão, Alar, mesmo com um osso deslocado, manteve-se firme, até sorrindo para confortá-lo. Isso bastou para que Liam se tornasse seu fã número 1. O Duque, agradecido, convidou Alar para jantar com eles. No romance original, Alar e Liam haviam estudado juntos, mas ela nunca teve coragem de confessar seus sentimentos, apenas o viu se casar politicamente com a princesa Helena. Se eu tivesse sido mais corajosa, o final teria sido diferente? Daquele dia em diante, os dois se tornaram inseparáveis. Alar acreditava ter se afastado do tirano Kalin e dado um passo em direção à vida tranquila que desejava. Mas ela não sabia que seu destino com o futuro tirano estava apenas começando. Enquanto isso, Luther, furioso por perder os negócios, descontava sua raiva na esposa, Liliana. A filha deles, Odete, implorava para que a mãe pedisse ajuda ao irmão, mas Liliana, cega de amor, recusava-se a deixar o marido. Pior, encheu a cabeça da filha com ideias de que estudar era inútil, dizendo que o mais importante era casar com um bom homem, e apontando Kalin como o exemplo perfeito. Mais tarde, ao notar as manchas de agressão em Odete, Liliana mentiu, encobrindo o marido, e ainda tentou convencer o irmão a ajudar Luther financeiramente. Certo dia,
Kalin e Odete se encontraram na estufa da propriedade. Observando as flores cuidadas com tanto zelo, Kalin percebeu que o tio não amava nem a esposa nem a filha. As duas adoravam magnólias brancas do norte, mas Luther as ignorava. Ao dar uma magnólia a Odete, Kalin disse: "Você precisa lutar pelo que quer. Quando for realmente forte, terá o poder de falar." Essas palavras mudaram o destino de Odete, e, a partir daquele momento, suas vidas se entrelaçaram. No dia seguinte, visitaram antigas ruínas construídas pelo rei Andros para sua amada rainha, um lugar destruído por rebeldes, mas que ainda exalava glória. Kalin, no entanto, preferia as vastas planícies geladas de sua terra natal. Foi então que ele notou Alar por perto, dando um salto confiante para os braços de Liam. Kalin se aproximou, intrigado. "Faz tempo, Lady Alar." Ao serem apresentados, Alar percebeu que a segunda protagonista, Odete, e o protagonista masculino, Kalin, já haviam se conhecido cedo demais. Ela decidiu manter distância. Mas, por insistência de Liam, acabou acompanhando os dois até o grande salão, como uma indesejada terceira roda. De repente, uma pequena cobra verde saiu rastejando da grama, indo direto na direção de Odete. Kalin pulou na frente dela, e foi mordido. Um sangue escuro começou a escorrer do ferimento. Ara sabia, a cobra era venenosa. E o pior, estavam em uma área isolada, longe demais para que um médico chegasse a tempo. Sem hesitar, ela assumiu o comando. Ordenou que Odete fosse buscar ajuda e que Liam trouxesse água limpa. Então, para o espanto do garoto, se inclinou e começou a sugar o veneno da ferida. Quando o médico finalmente chegou, constatou que, graças ao tratamento rápido e correto, havia pouquíssimo veneno no corpo de Kalin, e ele se recuperaria em poucos dias de repouso. "Obrigado", disse Kalin, surpreso. "Eu não sabia que você sabia fazer isso." O coração de Ara afundou. Ela havia prometido a si mesma manter distância deles, mas não conseguirá se conter. "Preciso ser menos impulsiva no futuro", pensou. No dia seguinte, já de volta em casa, algo parecia errado. Seu pai tossia forte e tinha febre alta. Na história original, ele morria cuspindo sangue, vítima de envenenamento. Será que está acontecendo mais cedo desta vez? A pedido insistente de Ara, ele passou por um exame. O diagnóstico foi chocante, uma doença infecciosa completamente desconhecida. O médico recomendou isolar todos os que haviam tido contato, para evitar o contágio. Ara sabia que mesmo com medicina moderna, tratar uma doença desconhecida era difícil. Ali, com recursos tão limitados, estaria o pai condenado? Dias depois, Lia implorou ao pai permissão para visitar a amiga, mas a epidemia no ducado piorava tanto que nem os médicos queriam entrar. O duque recusou com firmeza. Então, Liam se enrolou em faixas e fugiu escondido até a propriedade ducal. Por sorte, encontrou Ara no caminho. "Não precisa ter medo", disse ele. "Eu não sei curar doenças, mas pedi aos espíritos para cuidarem de você." Explicou que, segundo uma antiga lenda imperial, um boneco feito com sinceridade atrairia um espírito, que realizaria o desejo de quem o criasse. Ara ficou comovida com a pureza daquela amizade. Nesse momento, Kalin chegou acompanhado do Dr. Alistair. Kalin havia implorado ao pai, e o conde, sentindo-se em dívida pela vida do filho ter sido salva, enviou o médico. Era uma tábua de salvação para o ducado. Ara, surpresa, percebeu que o garoto não era tão ruim assim. "Obrigada", disse ela. "Sua perna ainda não está curada. Você devia descansar." Liam tentou ajudar, mas o pai o alcançou e o levou de volta. Agora, o mais urgente era descobrir a origem da infecção. Logo souberam que os dois primos encrenqueiros de Ara também estavam doentes. Então, o Dr. Alistair pisou acidentalmente em um caracol africano gigante, e Ara teve uma revelação. Talvez aquele fosse o verdadeiro culpado pela epidemia. Após dias de experimentos, ela e o médico finalmente criaram um antídoto. Ara o deu ao pai, e, como esperava, ele se recuperou rapidamente. A crise no ducado chegava ao fim. Agora, restava descobrir o mentor por trás de tudo. Apenas funcionários de alto escalão ou o pessoal responsável pelas compras e insumos teriam oportunidade de envenená-los. Com isso em mente, Ara conseguiu os registros de entrada e saída do último mês, e encontrou ovos de caracol não eclodidos. Mas, antes que pudesse agir, uma figura apareceu atrás dela, pronta para atacá-la. Kalin surgiu a tempo, ferindo o agressor com sua espada.
Mesmo assim, o culpado conseguiu escapar. Ara teve uma ideia. Reuniu todos os empregados e contou sobre o ataque, mentindo que a espada de Kalin estava coberta com um veneno mortal e que o agressor morreria antes do anoitecer caso não confessasse. Se o culpado se entregar, talvez eu mostre misericórdia, anunciou. A artimanha funcionou, uma criada ruiva entrou em pânico e correu até seu cúmplice em busca de antídoto. Mas o homem agarrou-a pelo pescoço, prestes a silenciá-la para sempre, até que o duque surgiu com seus guardas. A criada, Marta, que servia pessoalmente à duquesa, tentou se justificar. Seu irmão estava endividado, e um homem lhe oferecerá uma grande quantia de dinheiro para soltar os caracóis. O duque reconheceu o homem, Tristan, o mordomo de confiança de seu irmão Luther, natural de uma região famosa por criar caracóis africanos. Por que fez isso? O duque perguntou. Foi meu irmão Luther quem mandou? Tristan negou, dizendo que agiu por conta própria, tomado pela raiva de ter perdido o negócio de tecidos. Em seguida, atirou-se sobre a espada do duque, deixando claro que estava encobrindo alguém. O verdadeiro mandante era óbvio. E aquela vitória rápida só foi possível graças à ajuda de Kalin. Ele havia vindo se despedir. O conde precisava retornar à tundra, e partiriam no dia seguinte. Kalin esperava que Ara fosse vê-lo partir, mas ela mentiu, dizendo que estaria ocupada. Ele, no entanto, percebeu a mentira. Seja o que for que eu tenha feito, espero que me diga, disse ele, com sinceridade. Assim eu posso me desculpar e consertar as coisas, em vez de ser simplesmente afastado sem motivo. Ara não podia contar a verdade, que ele se tornaria um tirano sanguinário e a mataria. Mas aquele Kalin diante dela era o mesmo garoto que a salvara, e seu ressentimento pareceu injusto de repente. Vendo sua hesitação, o menino não insistiu, apenas pediu para vê-la uma última vez antes da partida. No dia seguinte, enquanto a comitiva se preparava para partir, Kalin olhava ao redor, frustrado por não vê-la. Quando já estava prestes a desistir, ouviu a voz dela. Eu trouxe o Dr. Alistair de volta, então achei que deveria vir me despedir. Mesmo com uma desculpa fraca, Kalin ficou radiante. Tirou do bolso um colar feito de uma rara pedra de gelo das montanhas da tundra, que ele mesmo havia minerado e lapidado. Ara notou Odete lançando-lhe um olhar furioso, e, com medo de se meter entre eles, tentou devolver o presente. Mas, naquele instante, o mordomo Hansa apareceu correndo, sua mãe havia desmaiado. Pela amiga, Kalin implorou ao pai que deixasse o Dr. Alistair acompanhá-la de volta. Ara ficou profundamente comovida. Seu medo do enredo original começou a se dissipar, e ela aceitou o colar como símbolo da nova amizade entre eles. Kalin sorriu, prometendo escrever-lhe cartas. Mas, atrás dele, Odete observava com o rosto tomado pela inveja e raiva. Ao retornar ao casarão com o médico, Ara descobriu que a mãe havia desmaiado por estar grávida, apenas fraca e exausta. Feliz, ela desejou em voz alta ter um irmãozinho, que herdasse o título para que ela pudesse viver tranquila e livre. Mas então se lembrou do enredo original. A mãe ficava cada vez mais debilitada durante a gravidez e morria de exaustão após o parto. O pai, viúvo, acabava se casando com a mãe de Kalin. No entanto, o Dr. Alistair garantiu que dessa vez, sua mãe estava perfeitamente saudável. O perigo estava no parto? Algo estava terrivelmente errado, e ela precisava se preparar. Ara pediu ao Dr. Alistair que a aceitasse como aprendiz, para que pudesse aprender medicina e cuidar pessoalmente de sua mãe. Alguns dias depois, enquanto tentava preparar uma poção calmante sozinha, houve uma explosão gigantesca. Ela pensou que seria o fim, mas, no segundo seguinte, uma sensação fria emanou do colar de pedra de gelo e percorreu seu corpo, despertando seu poder mágico. Na história original, Ara nunca despertava sua magia, o que fazia seu marido tirano valorizá-la ainda menos. Despertá-la tão cedo, nesta nova vida, era uma bênção disfarçada. Ainda assim, seu pai ficou aterrorizado e a proibiu de realizar mais experimentos perigosos, que embora, no fim, tenha cedido diante do olhar suplicante da filha. Quando se acalmou, Ara percebeu que havia algo estranho, o pó de lagarto de fogo que usara fora tratado e não deveria ter causado uma explosão tão grande. Quem estaria por trás disso? Dias depois, chegou uma carta de Liam. Ao abri-la, surgiu a imagem do garoto, tagarelando de forma encantadora. É o meu aniversário no próximo mês. Você pode vir à minha festa? Claro que Ara ficou feliz. Desde que chegará àquele mundo, mal havia viajado, e aquela seria uma boa chance de conhecer o clima agradável da floresta tropical.
Mais tarde, Liam perguntou sobre tudo o que acontecerá no ducado, a praga, a explosão, a gravidez da duquesa. Pensando na morte prematura da mãe, Ara sentiu que todos esses acontecimentos deviam estar conectados. Talvez pudesse encontrar alguma pista investigando o antigo mordomo falecido, Tristan. A casa dele ficava perto do distrito comercial, então ela usou a desculpa de comprar um presente de aniversário para Liam e foi procurar pistas, torcendo para que nada tivesse sido mexido. Mas, assim que chegou, deu de cara com Odette. Depois de algumas trocas de gentilezas forçadas, o silêncio se tornou sufocante. Ara tentou sair, mas Odette a deteve. Você recebeu notícias de Kalin? Ele disse que iria te escrever. Ara entendeu na hora, ciúmes. Ele só foi educado porque salvei a vida dele, respondeu calmamente. Não estamos em contato. Decidida a deixar tudo claro e, de quebra, fazer um favor ao destino, Ara tirou o colar de pedra de gelo quando Odette o mencionou e o entregou a ela. Achou que isso criaria boa vontade e aproximaria os dois. Mas Odette interpretou o gesto como caridade, e passou a desprezá-la ainda mais por não valorizar o presente de Kalin. Logo depois, Ara chegou à casa de Tristan e começou a vasculhar tudo em busca de provas. Ao cair da noite, nada havia encontrado, até que um compartimento secreto se abriu com um clique, revelando uma pilha de documentos escondidos. Alguns dias depois, Kalin recebeu uma carta de Odette. Ele parecia entediado, até ler um certo trecho. Ela me deu o colar de gelo que você fez para ela. Disse que era feio e que não gostava, mas eu adorei. Furioso, Kalin amassou a carta e saiu de casa transtornado. Enquanto isso, Ara examinava os documentos. Estavam escritos em um código indecifrável. Seu pai reconheceu como uma cifra que precisava de uma chave para ser traduzida, uma chave que o autor provavelmente havia destruído, por isso não se preocupou em queimar as cartas. Ele assumiu a tarefa de decifrá-las e trouxe boas notícias. Em alguns dias, viajariam até a floresta de Tios para o aniversário de Liam, passando pela tundra do vento gélido. Ara suspirou por dentro. Isso significava ver Kalin novamente. Ela havia prometido à rival manter distância, e agora seria forçada a encontrá-lo. Tentou usar a mãe como desculpa para ficar, mas o pai insistiu em levá-la. Sem saída, decidiu improvisar quando chegasse a hora. Dias depois, chegaram à tundra. Lá, Ara conheceu a Condessa Sanam, mãe de Kalin e, na história original, sua futura madrasta. No romance, após a misteriosa morte do conde, ela carregava a fama de ter matado o marido para se casar com o novo rei, pai de Alar, e ajudar Kalin a subir ao trono, forçando seu casamento com Ara. Uma mulher enigmática. Foi então que Kalin apareceu. Ara o cumprimentou com alegria, mas ele a ignorou completamente. O que há com você? Está com essa cara amarrada por quê? Perguntou, sem imaginar o quanto ele estava magoado. Kalin saiu furioso, mas Ara não deu importância. Infelizmente, Sanam testemunhou a cena e passou a detestá-la instantaneamente. Naquela noite, enquanto a conduzia até seu quarto, a condessa se desculpou pelo comportamento do filho, com palavras que transbordavam ironia. Deve me desculpar. Ele anda um pouco estressado. Estamos ocupados procurando uma princesa para ele. Afinal, a filha de um duque ainda está, um pouco abaixo de sua posição. Ara percebeu a provocação na hora, e respondeu com um sorriso afiado. Kalin mal fala o dia todo, e o rosto dele é tão frio quanto uma nevasca. Qualquer princesa morreria congelada ao lado dele. Mas eu sou só uma duquesa inexperiente, tenho certeza de que há uma princesa por aí disposta a tentar. Sanam ficou vermelha de raiva, mas não pôde dizer nada. No dia seguinte, Ara e Kalin se encontraram novamente. Ele esperava que ela se desculpasse, mas ela simplesmente o ignorou e passou direto. Antes que pudesse dizer algo, o mordomo anunciou. Lady Liliana e Senhorita Odette chegaram. O conde solicita sua presença para recebê-las. Durante o encontro, Kalin mal prestou atenção em qualquer conversa. Mesmo quando ficou a sós com Odette, sua mente estava em outro lugar. Kalin, no que está pensando? Perguntou ela. Nela, digo, está aqui também? Você se importa tanto assim com ela? Por que eu me importaria com aquela garota rude? Odette, achando que ele a desprezava, exibiu orgulhosa o colar de gelo. Mas Kalin, ao ver, ficou furioso. Esse colar não combina com você. Pedirei ao mordomo que encontre algo mais valioso.
e saiu quase correndo, sem deixá-la responder. Odete o seguiu desesperada, e acabou esbarrando em Ara num corredor. Fingindo inocência, colocou-se no papel da amada e disse: Faz tempo que não venho aqui. Quero aproveitar para passar um tempo com meu primo. Você não vai se juntar a nós, vai? Ara entendeu a indireta e prometeu não atrapalhar. Pegou a chave da biblioteca e foi buscar uma maneira de decifrar as cartas. Naquela tarde, Kalin, sem escolha, acompanhou Odete pela cidade. Respondeu às perguntas dela com frieza, irritado com sua tagarelice. Mas, ao avistar Ara sozinha mais adiante, seu humor mudou instantaneamente. Puxou Odete pela mão e a seguiu discretamente. Quando Ara entrou na biblioteca, ele foi atrás. Odete, sem entender nada, pegou um livro de poesia e começou a exibir-se. Literatura e arte são a verdadeira alma da nobreza. Aprender coisas como medicina, como faz Lady Ara, é coisa de classes baixas. Aquilo enfureceu Ara, que estava escondida ali por perto. Ela tem que me menosprezar só para flertar. Pensou, mordendo a língua. Essa garota está pedindo por isso. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Kalin a defendeu. Acho que você está esquecendo que, se só soubéssemos de literatura e arte, eu estaria morto. Ao ver o primo, Odete ficou furiosa. Tentou salvar a própria imagem, mas só piorou a situação. Ara já tinha ouvido o suficiente. Se era assim que as coisas iam ficar, não via razão para manter a tal promessa de se afastar. E daí se eu sou uma filha de duque teimosa e rebelde? O que vão fazer? Me bater? Provocou, com desprezo. Odete, ainda uma criança, não soube lidar com a afronta. Começou a chorar e correu para dedurar tudo à mãe, e, na pressa, abriu por engano a porta da seção proibida da biblioteca. No segundo seguinte, foi enlaçada por incontáveis tentáculos negros. Kalin correu para salvá-la, mas por mais que cortasse os tentáculos, eles se regeneravam num piscar de olhos, e ele acabou atacado no processo. É uma criatura mágica. Ataques normais não funcionam. Ara lembrou, aflita, que podia usar magia. Mas Odete tinha o colar de pedra de gelo, sem ele Ara não conseguia ativar seus poderes. Kalin entendeu imediatamente o mais importante, Alar não havia presenteado o colar de bom grado. Seu humor mudou num instante. Vou recuperar isso, disse ele. E desta vez, você não vai dar para mais ninguém. Ara rapidamente colocou o colar. No exato momento em que um tentáculo investiu contra ela, sua magia disparou automaticamente, reagindo à ameaça e salvando-os por pouco. Contudo, o disparo na seção proibida selara a biblioteca, a saída estava bloqueada. Ninguém conseguiria escapar. Odete, aterrorizada, começava a delirar de sede e fome. Ara tirou o último pedaço de bala que tinha e o ofereceu, tentando confortá-la, alguém logo viria resgatá-las. Vendo Odete hesitar, Kalin resmungou, você não teve problema em pedir o colar. Ah, não me diga que é tímida demais para aceitar um pedaço de doce. Ara cerrou os lábios e o mandou calar. Odete, porém, não mostrou gratidão alguma, achou tudo encenação. O que tem nessa seção proibida, afinal? Perguntou Ara. Apenas histórias da família e livros raros, respondeu Kalin. Não entende? Emendou Odete, esses registros representam uma linhagem nobre que nunca foi quebrada. Devem ser preservados. Ara revirou os olhos em silêncio diante da pretensão. Para sua surpresa, Kalin a apoiou. Na verdade, é porque nossos antepassados passaram por muitas dificuldades e não queriam que certos episódios viessem à tona, admitiu ele, praticamente revelando que se tratava de registros de episódios embaraçosos da família. Mas escreveram tudo para ensinar futuras gerações, como sobreviveram a emboscadas na floresta usando clima e relevo, como tiravam água de plantas no deserto. Os dois conversavam animadamente, deixando Odete de lado, emburrada num canto. A noite caiu e ninguém aparecerá para resgatá-los. Odete acabou desmaiando, tomada por febre. Não podemos ficar só esperando aqui, disse Ara. Há alguma passagem secreta? Perguntou. Há uma passagem na seção proibida, disse Kalin, mas só os membros da família sabem onde fica. Eu ainda sou nova, meu pai não me contou. Lamentou Odete. Uma ideia acendeu na mente de Ara. Ela ajeitou as bandeiras no mapa conforme as raízes e descrições dos registros familiares e, como que por encanto, uma saída oculta se abriu. Odete, prostrada no chão,
pensou que a deixariam para trás, mas a mão que a alcançou para ajudá-la foi justamente de quem ela havia atacado, Ara. Ao se livrar da biblioteca, a astúcia de Ara rendeu-lhe elogios dos pais presentes. Mais uma vez ela havia salvado Kalin, e, em troca, recebeu o livro necessário para decifrar as cartas codificadas. Odete, por outro lado, ficou em uma posição humilhante, ninguém parecia se importar com sua febre, e a mãe a chamou de tola. Não é à toa que ninguém goste de você. Vai beber o remédio antes que transmita a doença ao seu irmão. Disse a mulher, fria. Sozinha junto à janela, Odete sentiu o espírito esmagado. Observou, de longe, a troca afetuosa entre Ara e seu pai, uma ternura que ela nunca tivera. Dias depois, o grupo chegou à floresta de Tios. Ara reencontrou o amigo de longa data, Liam, os dois se abraçaram com força, falando sobre a saudade. Kalin sentiu uma pontada de ciúme, mas logo recebeu um abraço entusiástico também, que o deixou desconfortável. Liam apresentou-os com orgulho à mãe, são os amigos com quem passei por vida e morte. Kalin e Ara observaram com uma mistura de afeto e irritação. Em seguida, Liam pôs ao redor do pescoço de cada um uma grossa corrente de ouro, gravada com o emblema da Esquadra Viper, e anunciou que mandara confeccionar uniformes combinando, menos para a delicada Odete, que se recusará a participar. Entusiasmado, Liam tentou fazer todos treinar com ele todos os dias, começou com Kalin. Relutante, Kalin fingiu que era a arma secreta da esquadra e que treinaria em segredo para manter suas habilidades ocultas. O ingênuo Liam acreditou. Sinto que eu e Kalin estamos nos distanciando, disse Liam, triste. Queria que fossemos mais próximos. Ara pensou que, se os dois se tornassem amigos, talvez pudesse mudar o destino de Liam, que corria risco de morte. Sugeriu, então, uma atividade para aproximá-los, o torneio escolar de hóquei de jovens nobres. Um esporte coletivo, perfeito. No dia da partida, Kalin e Liam jogaram com ótima sintonia. Mas, no ponto decisivo, dois primos arruaceiros meteram a mão na sujeira, combinaram de ferir Kalin e depois posar de ofendidos. Ara, nas arquibancadas, explodiu de ódio e jurou vingança. Preparou, então, 2 garrafas de néctar salani gelado, parecia irresistível, e os primos logo as roubaram. Liam, irritado, não reagiu com a rapidez de sempre. Em poucos minutos, um enxame de abelhas desceu sobre os dois. Ao vê-los inchados e com o rosto deformado pelas ferroadas, Ara não pôde segurar o riso. Isso? Gritaram os garotos, revoltados. Tem alguma prova? Vou contar ao meu pai que você armou isso. Só uma garota. Quando sua mãe tiver um filho, seu pai vai te desprezar. Na verdade, sua mãe é tão fraca que provavelmente os dois vão morrer no parto e aí vocês herdarão tudo. Uma insinuação cruel sobre a mãe deles fez a magia de Ara explodir. Ela atacou sem hesitar, peçam desculpas à minha mãe ou eu vou arrancar as bocas de vocês. O tumulto atraiu os pais imediatamente. Os primos fingiram ser vítimas. Sem nem apurar os fatos, a mãe deles, Liliana, foi dar um tapa, o duque segurou sua mão a tempo. Vamos descobrir o que aconteceu antes de partirmos para a violência, interveio ele. O que há para investigar? Quando uma criança nobre desperta magia, ela deveria ser enviada à Academia Real. Você bateu nela em casa. Você é conivente. Ara explicou que sua magia havia despertado por acidente durante um experimento, e que ainda não conseguia controlá-la direito. Em seguida, contou como seus primos quase haviam quebrado a perna de Kalin e lançado uma maldição sobre sua mãe. O duque ficou furioso. Mesmo sendo apenas crianças, ele não deixaria aquilo passar impune. A tensão no ar aumentou. Oda se arrependeu de ter seguido os irmãos, estava apavorada com a possibilidade de se meter em confusão por não ter ajudado os garotos. No instante seguinte, ela pisou em um galho seco, chamando a atenção de todos. Você viu tudo, não foi? Liliana exigiu, a voz afiada. Então diga, quem estava atormentando seus irmãos? Oda não queria mentir. Mas seu irmão agarrou-a pelos cabelos. Conte a verdade para a mamãe. Ela não gosta de mentirosos. Oda sabia muito bem o que aconteceria se dissesse algo contra os irmãos, sua mãe tornaria sua vida um inferno. Sem saída, engoliu o choro. Desculpe, Ara. Meus irmãos não amaldiçoaram a duquesa. Foi a Ara quem estava provocando eles. Num piscar de olhos, Liliana agarrou o pescoço de Ara, chamando-a de monstro e ameaçando enviá-la para a casa da penitência.
O Duque interveio imediatamente, encerrando o caos. Ara correu até o pai, aliviada, mas suas esperanças se despedaçaram quando ouviu o tom severo dele. Você realmente está mimada demais, disse o Duque, frio. Ara tentou se explicar, mas ele a interrompeu. Chega de desculpas. As palavras cortaram fundo. Porque, em todas as suas vidas, ela sempre era a única a ser punida. Mas o Duque tinha um motivo. Para proteger a filha da casa da penitência, ele precisava fingir puni-la, acalmando Liliana enquanto buscava provas de sua inocência. Ordenou que os guardas trancassem os portões, ninguém entraria ou sairia, e partiu para investigar a verdade. Naquela noite, 2 amigos de Ara entraram sorrateiros pela janela, trazendo lanches escondidos. Tocada pelo gesto, ela começou a chorar. O ingênuo Liam achou que era por causa dos doces amassados, mas Kai sabia que eram lágrimas de injustiça. A única forma de limpar o nome de Ara seria se seus primos confessassem, algo impensável. Vai ser terrível se sua tia Liliana realmente te mandar para a casa da penitência, disse Kalin, sombrio. Essa instituição era subordinada à Academia Real. As crianças nobres costumavam ingressar lá aos 6 anos, quando despertavam seus poderes sob supervisão. Mas se alguém manifestasse magia antes disso, deveria reportar imediatamente, para evitar perder o controle. Aqueles que escondiam seus dons ou os usavam para ferir outros eram enviados à casa da penitência, onde sofriam chicotadas diárias e caminhavam descalços pelo império, cumprindo boas ações para redimir seus pecados. Não vamos deixar que te mandem para esse lugar horrível, prometeram os meninos. Espere só, nós vamos provar sua inocência. Naquela noite, eles se disfarçaram de adultos e foram até o mercado negro. Assim que chegaram, um comerciante se aproximou. Procurando poções de crescimento, cavalheiros. Temos de tudo. Os olhos de Liam brilharam. Dá para ficar mais alto na hora? Cala a boca, sussurrou Kai. Estamos aqui por soro da verdade. O mercador puxou uma garrafa reluzente. Feito por um mestre alquimista de 5º nível. 300 moedas de ouro. O gasto extravagante chamou a atenção de alguns bandidos, que o seguiram até um beco deserto. Meus irmãos e eu estamos morrendo de fome, disse um deles, sorrindo. Que tal ajudarem com umas moedinhas? Liam, inocente, realmente sentiu pena. Mas Kai percebeu que era um assalto. É tudo o que temos. Levem e nos deixem ir. Ao verem 2 crianças jogando tanto ouro com tanta facilidade, os ladrões ficaram gananciosos. Decidiram sequestrá-los por um resgate maior. Quando um deles arrancou acidentalmente os capuzes, viram que eram apenas garotos, e um deles, filho do homem mais rico do império. Aquilo parecia sorte grande. Mas antes que um deles erguesse a lâmina, uma vinha azul surgiu do nada e o envolveu completamente. Era Ara. Ao perceberem que enfrentavam uma maga, os ladrões fugiram em pânico. Você quase me matou do coração! Exclamou Liam. Como saiu de casa? E, usou magia? Vi vocês fugindo pela janela e fiquei preocupada. Então segui vocês, explicou Ara, ofegante. Ser castigada vale a pena se for para salvar vocês. Foi um momento de amizade pura. Cada um disposto a proteger o outro. Mas o que vocês estavam tramando, afinal? Eles contaram o plano, e os olhos de Ara brilharam. O fim da diversão de Matias e Orion estava próximo. No dia da festa de aniversário de Liam, os meninos discretamente despejaram a poção em 2 copos. Nesse instante, Ode apareceu. Ara puxou de lado, dizendo que precisava pedir desculpas aos primos. Eu estava errada antes, disse Ara, calma. Se puderem me perdoar, bebam este suco como sinal de paz. Os garotos a olharam com desdém. Não é tão fácil assim, zombaram. Primeiro, você vai ter que latir como um cachorro em público. Liam quase explodiu, mas Ode segurou o braço de Matias. Todos prenderam a respiração, achando que ela ia revelar o plano, mas, para surpresa de todos, ela apenas disse: Deixem pra lá. Vocês podem se vingar depois. Assim que os 2 meninos beberam o suco, os 3 conspiradores suspiraram aliviados. Mas, ao sair, Ode virou-se e lançou um olhar discreto, ela sabia de tudo o tempo todo. Logo a festa começou oficialmente. Matias entregou seu presente e Liam iniciou sua apresentação teatral. A Ara foi tão cruel. Declamou ele, dramaticamente. Como pôde usar magia contra pessoas inocentes como vocês?
Sob o efeito da poção, Matias respondeu sem pensar. Claro que ela fez isso para se vingar da mãe. Vocês deviam ter visto a cara dela quando amaldiçoamos a duquesa para morrer no parto. Foi hilário. O salão inteiro silenciou. Liliana tentou calar o filho, mas já era tarde. Por que fariam isso? Gritou Liam. Porque ela queria bancar a heroína e se vingar por elas, acrescentou Orion. E daí se empurramos o Kalin? A perna dele nem quebrou. Liliana, desesperada, começou a gritar que seus meninos estavam enfeitiçados, que jamais fariam mal a ninguém. Mas os dois continuaram falando. Não somos fracos. No mês passado empurramos o Sr. Thompson no rio e obrigamos aquele plebeu a beber água lamacenta. Foi tão engraçado. O salão ficou mudo. Liliana, ainda em negação, acusou Ara de usar magia para ferir seus filhos e ameaçou denunciá-la à Casa da Penitência. Foi então que o Duque revelou uma carta da Academia Real. O despertar de magia de Ara havia sido um acidente, e, graças à generosa doação do Duque, uma biblioteca inteira, a Academia escolhera ser leniente dessa vez. Com a ameaça afastada, o Duque não pretendia deixar impunes aqueles que amaldiçoaram sua esposa e culparam sua filha. Os garotos, apavorados, imploraram por perdão. Se voltarem a incomodar Ara, garanto que não terminará tão simples, advertiu o Duque. Luther, temendo perder de vez o direito à herança, recolheu-se humilhado. Com isso, o mal-entendido entre pai e filha foi, enfim, desfeito. Mas a paz durou pouco. Ara recebeu a notícia de que teria de partir para a academia logo após a festa de aniversário. Você despertou sua magia. Será punida se não for, disse o pai dela com firmeza. Ara, porém, estava preocupada com a mãe, que estava grávida. O Duque, achando que a filha apenas temia ficar sozinha, decidiu enviar também Kalin e Liam para acompanhá-la, assim, poderiam fazer companhia uns aos outros. Odete, ao saber disso, ficou tomada pela inveja. Ela sabia que as mensalidades da Academia Real eram caríssimas e que sua mãe jamais permitiria algo assim. Liliana, sua mãe, acreditava que a filha só precisava aprender boas maneiras e etiqueta, o suficiente para se casar com um nobre e abrir caminho para os irmãos. Ara percebeu o olhar de desejo da amiga. Odete a havia ajudado antes, agora era hora de retribuir o favor. No dia seguinte, Ara organizou um chá da tarde e convidou as mães de Kalin e Liam, cuidadosamente posicionando os dois garotos para que duelassem com espadas por perto. No meio da conversa, ela trouxe à tona o assunto sobre os futuros parceiros deles. Ambas as mães concordaram que seus filhos precisavam de uma moça de boas maneiras para ser uma boa esposa. Liliana, orgulhosa, logo empurrou Odete para o centro da conversa, elogiando a filha como a mais educada e talentosa das jovens. Ara entrou em cena com naturalidade. Ela salvou Kalin com sua calma, tem uma memória incrível para números e ainda ajuda os irmãos com os deveres. É um exemplo para todas as moças da nobreza, não é, tia Liliana? Claro. Respondeu Liliana, sem perceber a armadilha. Quando for para a Academia Real, certamente vai brilhar mais do que eu jamais brilhei. Então está decidido, Odete será uma das melhores alunas da academia. Completou Ara com um sorriso triunfante. Liliana, encurralada, assentiu, sem notar que havia sido levada a concordar. Nesse momento, os dois garotos, exaustos de manter as poses com as espadas, começaram a sentir cãibras. Percebendo que a conversa ainda não tinha se encerrado, recorreram ao último plano. Lia jogou-se no chão e começou a fazer birra, gritando que Odete precisava ir com eles para a escola. A duquesa Aster, que mimava o filho sem limites, logo declarou: em famílias como as nossas, é impensável não enviar as crianças para a academia. Não é mesmo, Liliana? Sem saída e disfarçando a raiva, Liliana apenas sorriu, enquanto beliscava Odete por baixo da mesa. Ainda assim, prometeu em voz alta que enviaria a filha. Naquela noite, Ara recebeu um raro livro sobre criptografia mágica. Pensou que fosse um presente de Kalin, mas dentro havia apenas um bilhete de agradecimento, era de Odete. Que pessoa teimosa, pensou Ara, sorrindo. No primeiro dia de aula, os portões da Academia Real estavam tomados por pais emocionados, dando conselhos de última hora e despedidas cheias de lágrimas. Só Odete estava sozinha. Ara, por outro lado, não parava de repetir instruções ao pai, que cuidasse bem da mãe, verificasse tudo o que ela comesse, e escrevesse todos os dias. Foi então que descobriu algo que a deixou furiosa: havia um exame de admissão.
As crianças comuns que falhassem seriam mandadas de volta para casa, enquanto aquelas que já haviam despertado a magia teriam de repetir o ano. Como ninguém me contou isso antes? Pensou, indignada. A prova consistia em conseguir 3 selos de aprovação de professores ou alunos veteranos em até 5 dias. Os participantes seriam divididos em grupos de 4, e qualquer selo conquistado valeria para todos os membros. Logo no início, Liam tentou agradecer a uma senhora idosa, mas foi subitamente suspenso no ar por vinhas mágicas. Eu tenho apenas 92 anos. Vai me chamar de senhorita Viola. Gritou ela. Ara suspirou, mas, educadamente, pediu que soltasse o amigo. Antes de partir, a mulher os advertiu. A Academia Real é cheia de perigos e mistérios. Lembrem-se disso. Mais tarde, descobriram que aquela velhinha era, na verdade, uma princesa imperial, a maior arquimaga do Império, uma mestra em feitiços de selos mágicos, famosa por ter dominado sozinha o campo de batalha congelado do norte. Havia 4 pessoas de seu calibre na academia, e foi por isso que as equipes eram formadas por 4 integrantes. Ara, Kalin e Lia naturalmente ficaram juntos. Já Odete, rejeitada por todos, ficou sozinha. Ara quis convidá-la, mas Kalin a impediu, temendo ser traído novamente. Não se preocupe, disse Ara, serena. Confio que ela não nos fará mal outra vez. E assim, os 4 formaram um grupo. Odete sugeriu um alvo mais fácil, a professora Eloinen, gênio da alquimia e das poções, conhecida por sua natureza gentil e por nunca reprovar os alunos. Até o rigoroso Matias havia conseguido o selo dela. Quando chegaram à sala da professora, ficaram impressionados.